como tu tá, irmão? Suave? A gente luta a vida toda, passa pelos dias de luta, mas os dias de glória também chegam. Nos últimos dias, a Umidigi mandou pra gente o Umidigi A9, um smartphone com uma tela 20x9 bem parecida com a do Moto One Vision, com 3 câmeras traseiras, sendo uma de 13, uma de 8 e uma de 5 megapixels, com um sensor insano de termômetro e com uma das maiores baits do mercado mobile que eu já vi, que com certeza vai te pegar numa hora ou outra, que é o MediaTek G25. Rodando Android 11 com várias funções, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre o Umidigi A9. E aí, será que ele é tão bugado quanto o A7 Pro? Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! Eu já falei isso aqui algumas vezes, que a Umidigi é uma das poucas empresas que fortalecem o nosso canal. E nos últimos dias eles mandaram pra gente o Umidigi A9, não é a versão Pro. E por qual motivo que eu tô enfatizando que não é a versão Pro? Porque basicamente a gente tem vários pontos aqui que faz ele diferente da versão normal, que vão acabar diferenciando na sua experiência. E o primeiro grande ponto deles: a Umidigi fez vários cortes de gastos, afinal o Umidigi A9 é um aparelho de entrada, e o primeiro corte de gastos deles foi literalmente na traseira do dispositivo. Porque basicamente, se você já teve um Umidigi, você deve imaginar que a maioria dos aparelhos usa vidro na parte traseira e um frame metálico. E aqui você tem um policarbonato bem maneirinho. Esse policarbonato cobre boa parte da traseira do dispositivo, extinguindo a necessidade de um frame metálico. Então basicamente, em construção, o Umidigi A9 é inferior ao A5 Pro, que eu já testei aqui no meu canal. E basicamente, indo para a parte de design, você tem um botão customizável lateral, que quando você mantém ele pressionado por alguns segundos, você consegue ativar a lanterna dele, que tem um flash duplo. Esse botão customizável fica disponível na interface do dispositivo na parte de Smart Key, onde com um toque você abre o sensor de termômetro dele, que na época de lançamento do Umidigi A9 Pro eu lembro que a interface era bem torta, graças a Deus eles arrumaram isso daqui, e na parte inferior você consegue medir a temperatura de pessoas e de objetos, para você saber se o fulaninho tá com febre. É um bom aparelho para você prevenir o coronavírus. Num cenário onde basicamente é só você chegar a parte do seu corpo nesse sensor aqui, apertar no botão lá ou apertar ali em medir, que ele vai começar a medir a temperatura, vai informar a temperatura do seu corpo ou do objeto que está próximo ao sensor. E senhores, diferente do Umidigi A5 Pro, diferente do Umidigi A7 Pro e do A9 Pro, a tela do Umidigi A9 é uma tela HD, que segue a resolução de 720 por 1600 pixels. E sem dúvida alguma, o grande trunfo dessa tela é ter a proporção 20:9. O que isso significa? O Moto X de quarta geração é um aparelho 16:9, então você sente que a tela dele é mais retangular, mas um pouco menor. Já numa tela 20:9, ela mantém a proporção, mas ela vai crescendo um pouco mais para cima, ou seja, 16:9 e ela vai até 20, ficando bem mais comprido, parecendo basicamente um controle remoto. Um dos pontos mais fortes do software do dispositivo é literalmente já sair de fábrica com Android 11.0, RP1A. Afinal, a Umidigi não é a melhor empresa do mundo quando o quesito é atualizações e suporte de software, um dos pontos mais negativos desses tipos de aparelhos, que vai te ajudar a ficar mais atualizado por um tempo considerável. Além do Android 11, houve o upstream máximo de kernel até hoje, que é o do 4.19, acompanhado da implementação do DuraSpeed, que é um aplicativo muito interessante que funciona como Greenify. Não sei se vocês lembram do Greenify. Era um aplicativo que tinha como base hibernar todos os aplicativos que ficam em segundo plano para ajudar o seu aparelho a fluir melhor. E é exatamente aí que eu preciso falar com vocês sobre a maior bait que eu já vi nos últimos dias, cara. Com 5150 mAh de bateria, 3 GB de ROM, 64 GB de memória interna, Android 11 e o MediaTek G25, o Umidigi A9 não roda o MediaTek G25, ele roda o MediaTek P22. Sim, cara, eu sei que não faz o mínimo sentido, e por incrível que pareça, não é o Umidigi que botou um processador errado aqui pra querer enganar os clientes. É uma treta da própria MediaTek que vai ser bem difícil de explicar pra vocês. Existe uma prática antiga no mercado chamada rebrand, eu não sei nem pronunciar direito, que basicamente é o ato de fazer um relançamento de algo com outro nome. Onde basicamente, com o auxílio de um aplicativo da Google Play Store, como o SockL, por exemplo, você vai aqui na aba de MediaTek, seleciona a linha L e o G, seleciona o G25, clica no menuzinho que fica aqui, clica em adicionar ao comparador, volta na aba de MediaTek, seleciona o clássico P22, clica na aba de comparador novamente, clica aqui nas duas balanças,
E você vai ver que o codinome do G25 é o mesmo do P22. A litografia do G25 é a mesma do P22. A arquitetura do processador, o número de núcleos, a velocidade do processador, o tipo de memória RAM, a velocidade dessa memória RAM, canais de memória, o máximo de memória suportada, até mesmo a GPU, a placa gráfica do aparelho que bate os mesmos 650 MHz, que tem os mesmos 2 clusters, atingem os mesmos 41 GFLOPS, suportam a mesma resolução de tela e as mesmas câmeras. Totalmente bizarro, cara. Eu fiquei em choque quando eu vi isso daqui. Aí você abre um aplicativo como CPU-Z, por exemplo, e ao invés dele reconhecer Helio G25, ele reconhece o P22. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá, Matheus, mas qual o problema? Não entendo nada de MediaTek, você tá falando chinês comigo, tá ligado? O problema é que o Mi Digi A5 Pro, ele veio pro mercado com o MediaTek P23, que é um processador muito bom. Eu usei 3 vezes ele, afinal eu tive 2 o Mi Digi A5 Pro e tive um A7 Pro que usavam o mesmo processador. Era um processador que aguentava boa parte das tarefas super de boa. E o G25 que tem aqui é equivalente ao P22, que de certa forma é inferior ao Mi Digi A5 Pro em processamento. Em outras palavras, você compra um aparelho hoje no AliExpress em 2021 que tem um processador inferior a um aparelho de 2019 da Mi Digi, da mesma linha praticamente. E basicamente, você começa a sentir isso em aplicativos como o AnTuTu Benchmark, onde aqui bate 90 mil pontos e no Mi Digi A7 Pro batia 122 mil. Você sente isso em aplicativos ridículos como o Kawaii, por exemplo. Você vê a demora que ele tem para abrir e você tem os microlags nos vídeos, cara. O bagulho dá microlag em vídeo. Eu sei que é bem difícil de perceber, mas tanto nas trocas quanto nos frames do vídeo você sente um microlag bem chatinho. Eu sei que esse tipo de vídeo, pelo fato de eu ter ganhado o aparelho da empresa, faz vocês pensarem que é um vídeo comprado, pipipipopopó, mas realmente, os últimos Mi Digis que eu testei, nenhum travou na minha mão, nenhum me deu dor de cabeça, o máximo que eu tive foram bugs de software. Agora, quando você tem um problema como esse, que nem é da Mi Digi, sim da MediaTek, que relançou o MediaTek P22 como o MediaTek G25, é algo que pode impactar diretamente na sua experiência. Entretanto, apesar de ser mais fraco como aparelhos como o Mi Digi A5 Pro, o Mi Digi A9, graças ao DuraSpeed, consegue gerenciar bem os 3 GB de RAM para ficar uma média de 45 a 50% disponível para o seu uso. Outro ponto muito sério que eu preciso falar com vocês sobre esse aparelho e sobre o MediaTek P22 ou G25, basicamente processador relançado, é que ele usa a PowerVR ROG GE8320. E se você der uma pesquisada básica no Google, você vai ver que ela foi lançada em 2014, cara. Então basicamente é uma GPU, uma placa de vídeo de 7 anos atrás, tá ligado? Tipo, é complicado. Então basicamente, pra que esse alarde todo se eu ganhei um aparelho? Eu tô reclamando do hardware? Eu tô reclamando de um presente? Eu sou um egoísta? Não. Eu tô justamente te afirmando que se você comprar um aparelho desse daqui, quiser jogar um PUBG, quiser jogar um Fortnite, quiser jogar algo pesado, você não vai conseguir. Tudo aqui foi feito pro uso básico, por isso que ele é um aparelho de entrada. Apesar de um número gigantesco de bateria, que é 5.150 mAh, não espere fazer mais de 9 horas de tela que, sim, em uso normal, 9 horas de tela é um baita tempo. Entretanto, para ter 5.150 mAh de bateria, eu esperava um pouquinho mais, afinal eu já vi aparelhos com 3.500 mAh de bateria fazendo 9 horas de tela também. Mas, basicamente, depois de falar tanto de coisa ruim, tem um ponto aqui que literalmente eu acho que no meu maior sonho eu não estava esperando, que é o fato das câmeras do dispositivo serem minimamente aceitáveis. Todas as 4 lentes do dispositivo têm abertura de f2.2, as 3 câmeras traseiras e a câmera frontal. Porém, pela primeira vez com o aparelho da Mi Digi na minha vida, ele desfocou o fundo na câmera frontal. Os caras estão aperfeiçoando o software, graças a Deus. Tá nível Google Câmera Go, entretanto, existe essa função, coisa que antigamente nem existia.
O recorte erra um pouco, mas o nível de detalhes e o nível de iluminação das fotos para uma câmera frontal é bem interessante. Como uma das grandes famas da Umidigi hoje é a fama de ter inúmeros bugs de software, o Umidigi A9 não podia ficar de fora. Num cenário onde basicamente se você abre a sua câmera, abre a função de modo retrato e tira uma foto, ele pode tirar fotos sem desfocar o fundo. E para você conseguir corrigir essa parada, você precisa abrir o modo retrato da câmera traseira e virar para sua câmera frontal. Ajustar o desfoque e pôr o desfoque no máximo, que assim todas as fotos que ele tirar nesse modo vão estar com o fundo desfocado. Um dos pontos bem peculiares desse dispositivo é que apesar das fotos terem uma qualidade boa, o HDR nele às vezes parece que é inexistente, o que deixa ele numa corda bamba entre ter um sensor bom e um software cagado que não consegue corrigir a exposição. Mesmo sendo f2.2, a câmera wide dele é bem escura, entretanto, a câmera dedicada de desfoque traseira não costuma errar, e te ajuda a tirar fotos realmente bonitas. Aqui se você manjar minimamente de edição no Lightroom, você consegue deixar essa câmera em outro nível. Em questão de vídeos, eles melhoraram bastante a qualidade dos microfones, que antigamente era bem pífia, melhoraram a estabilização também, e a qualidade não tá boa, mas tá minimamente aceitável para essa faixa de preço. Não dá para você comprar um celular de R$600 e esperar que ele seja um top de linha em gravação de vídeos. O app de câmera do A9 Pro foi completamente remodelado, com várias funções, e na aba de extra aqui, você acha até um modo noturno e um modo Pro, que infelizmente é bem vergonhoso, afinal a única coisa que você pode modificar nesse modo Pro é o ISO, o balanço de branco e o brilho das suas fotos, então é praticamente inútil, eles só botaram lá pra falar que tem mesmo. Porém os elogios continuam para essa tela gigantesca. Uma tela 20:9, uma tela com uma boa resolução, com cores que não são lavadas, mesmo tendo mais bordas que o meu clássico Umidigi A5 Pro, não deixa de trazer uma experiência satisfatória. Um ponto interessante de ser discutido no Umidigi A9 é em relação ao seu Wi-Fi. Ele suporta redes de até 5 GHz, o que é algo muito bom se você parar para pensar que aparelhos como o Moto One Fusion não suportam. Entretanto, a maior limitação desse aparelho hoje, ao meu ver, além do G25, que é um P22 disfarçado, é literalmente em relação ao Wi-Fi. Como você pode estar vendo aqui, ele tá apenas com 2 pontinhos, certo? E tipo, ele tá muito perto do roteador, cara. Muito perto, e tá só com 2 pontinhos. Daí agora eu vou fazer uma comparação muito absurda. Esse aparelho ele foi lançado esse ano, foi o primeiro celular da Umidigi com o Android 11, certo? Agora eu vou pegar o meu Lumia 950, sei lá, de 2015, tá ligado? E olha só, o Wi-Fi tá quase cheio. E o que isso significa? Significa que, infelizmente, você vai ter que ficar colado no Wi-Fi quando você tem um Umidigi A9 e às vezes a sua conexão vai acabar falhando. Na parte inferior do dispositivo você tem um microfone, uma saída Type-C e o alto-falante. Já na parte superior você tem uma saída de 3,5 mm. É um aparelho que obviamente não é perfeito, mas ele quebra um galho absurdo pelo valor que ele custa. Entretanto, alguns pontos seletos dele, como eu falei, pode fazer você repensar um pouco a sua compra. Os 5.150 mAh de bateria duram bem, e se você não se importar com uma traseira de plástico, com um processador fraco com uma placa gráfica de 7 anos atrás, e com um Wi-Fi que toma benga de um celular de 6 anos atrás, esse pode acabar sendo um aparelho certo para você. Entretanto, se você for mais exigente, passa longe do A9 convencional e pega um A9 Pro, pega um aparelho um pouco mais potente e um pouco mais premium. Porque mesmo tendo funções legais como um termômetro embutido, ele não vai conseguir suprir a sua necessidade de jogatina, por exemplo, tampouco a sua multitarefa sem travar com os 3 GB de memória RAM que ele tem. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ver como o danado chegou nas nossas mãos. Cara, sinceramente, esse daqui me deixou em choque. Eu jurava que eu não ia conseguir pegar essa parada, eu tava com medo porque, tipo, a gente tá em lockdown aqui na minha cidade, daí eu teria que ir até a agência dos Correios, que fica super longe, teria que ir literalmente a pé, porque eu tô quebrado, e, tipo, no meio do caminho, como essa agência dos Correios que eu teria que buscar fica no centro da cidade, e no centro da cidade, quando tá em lockdown, nada tá aberto. Se nada tá aberto, a chance de um assalto ia ser gigantesca. Então eu tava meio em choque em relação a isso. Mas enfim, aqui tá o nosso aparelho.
é um Umidigi A9, o convencional. O Umidigi A9 ele tem um MediaTek G25 de 2 GHz, Android 11, 3 GB de RAM, 64 GB de ROM e 5.150 mAh de bateria. Bom, lacres rompidos, vamos tirar o bichão aqui. Eu tava muito em choque, cara, vocês não imaginam. E além de estar em choque, eu tava tipo com raiva porque o negócio foi pago, tá ligado? E uma coisa que vocês precisam entender logo de início é que esse é o A9 e não o A9 Pro. Então houve muito corte de gasto aqui que você não imagina. Em relação ao A5 Pro, eu não sei se você chegou a ver os meus vídeos sobre o Umidigi A5 Pro. A caixinha em si, ela era bem mais carinha e tudo mais, daí a nova tá bem mais simples, mas ok, ainda tá aceitável, digamos assim. Uma caixinha bonitinha, não tão boa quanto aquela preta, mas aceitável. O primeiro corte de gastos, a capinha dele. Não sei se vocês lembram dos últimos vídeos da Umidigi que eu fiz, mas a capinha era uma capinha grossa, era uma capinha preta, bem bonita, e agora é uma TPU de silicone molezinha, normal. Não sei se ele ainda vem com película, vem. Antigamente, meu Deus, o foco não vai me ajudar aqui. Foca, amigo. Todos os Umidigis que eu já peguei até hoje, eles vieram com película. E eu tô bobo aqui, como o negócio não quer focar. Enfim, desisti do foco aqui. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês sobre esse aparelho aqui, no unboxing mesmo, é que tipo, ele é um aparelho 20x9. Ou seja, esse Lumia 950, ele é 16x9. Então, ele vai até aqui. O 18x9 é o início da tela infinita e tudo mais, e o 20x9 é ainda maior, é quase um 21x9. Então ele tende a ter aquele aspecto de tela mais comprida, entende? Como ele é o A9 e não o A9 Pro, o acabamento dele é bem mais simples. Ele tem um plástico aqui vagabundinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse plástico que fica aqui em cima. Ele parece muito vidro nas fotos que a Umidigi bota lá, mas é um plástico, um policarbonatinho meio básico. A tela é muito grande, muito bonita, e ele tem 5.150 mAh de bateria, além de um termômetro com inteligência artificial. Então a gente precisa ver como que ele vai se sair aí. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Esse daqui é o meu novo aparelho, o Umidigi A9 convencional. É um aparelho perfeito para você ver vídeo, por exemplo, falar no WhatsApp ou coisa leve. É um aparelho que mostra como a MediaTek foi baixa em renomear o P22 para G25 só para revender ele como algo novo. Informação essa que pesquisando você acha em alguns sites de tecnologia. Entretanto, não é um aparelho inútil, dependendo do usuário, obviamente. E eu tô aqui para mostrar toda a minha experiência com o dispositivo para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você que pensa em comprar um A9 convencional, um aparelho de entrada, certo? Sem ser a versão Pro. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.